Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jornada Mindset. Meu nome é William Zanquete, sou o criador desse movimento que acredita no potencial ilimitado das pessoas. Aqui falamos de motivação, empreendedorismo e neurociência. Antes da gente começar, eu queria agradecer do fundo do meu coração o apoio que vocês têm me dado e também como esse movimento está crescendo cada dia mais. Muito obrigado mesmo. Então, vamos para o nosso quarto episódio. 5 razões por que procrastinamos e 4 dicas de como quebrarmos esse padrão. Há grandes chances que nesse momento tu tá procrastinando sobre alguma coisa. Talvez tu esteja escutando esse podcast para procrastinar ou realmente entender o porquê procrastinamos. E é exatamente isso que eu vou abordar. Primeiro, tu não é o único e nem será o último. Piers Steel, o autor do livro A Equação de Deixar para Depois, o que eu vou colocar o link depois na descrição do podcast, ele disse o seguinte: 95% das pessoas afirmam que procrastinam e outras 5% ele acredita que estão mentindo. E por que isso? Procrastinar é uma condição humana. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse podcast que vocês estão escutando demorou meses para sair. Não sei escrever de uma forma legal, eu vou ficar muito exposto e as pessoas vão me julgar. Pois então, até que um dia, no dia 31/12/2019, eu coloquei meus objetivos para 2020 e lá estava escrito fazer um podcast. E eu tinha que me comprometer com aquilo que eu estava escrevendo. E eu iria me comprometer. Então, passou-se janeiro, fevereiro, março, em abril eu comecei a desenvolver alguns textos, esses textos ficaram bem legais e eu resolvi então, finalmente, gravar o primeiro episódio desse podcast. E eu fiquei muito, mas muito feliz pelo resultado e como as coisas estão evoluindo. Então, vamos lá. Existe um estudo da Brooklyn College, da cidade de Nova York, que eles compararam as nossas funções executivas do nosso cérebro com a procrastinação. Só para explicar, tá, pessoal? Função executiva que estão dentro do nosso córtex pré-frontal. São os nossos mais básicos processos cognitivos, tais como atenção, percepção, decisões, execução, memória, controle, entre outros. E nesse estudo que eles fizeram, eles encontraram algumas características do que acontece no nosso cérebro quando procrastinamos. E eu vou te falar alguns deles. Número 1, temos um controle emocional mais enfraquecido. 2, capacidade de planejar e colocar metas é totalmente afetada. 3, aumentamos o nosso nível de distração. 4, uma grande deficiência para gerenciar tarefas e tempo. 5, não conseguimos ficar diante de uma tarefa por muito tempo. Aí tu vai perguntar: tá, William, tu me explicou o que acontece com o meu corpo quando procrastinamos. Mas e aí? Por que procrastinamos? Bem, existem alguns gatilhos que fazem que entremos nesse estado. Eu vou te explicar então 5 razões por que procrastinamos e aqui vão elas. Quando as tarefas são chatas demais, tipo, tenho que levar o lixo lá embaixo. Tenho que ir até o centro da cidade comprar alguma coisa. Tenho aquele trabalho chato da faculdade para fazer. Outro ponto, quando algo é frustrante, por exemplo, me convidam para jogar futebol e eu sou muito ruim. Então, eu vou dizer que eu tenho um compromisso, que eu vou no próximo, aí no próximo eu vou dizer que alguém da minha família ficou doente, aí da outra vez eu vou falar que eu tenho que levar meu cachorro na rua. Então, dessa forma. Também quando há uma falta de significado pessoal. Ou seja, eu preciso ir até esse jantar com pessoas desconhecidas só para agradar meu parceiro.
Então, vou falar que eu não estou me sentindo bem, eu não vou. Quando algo é difícil, eu preciso emagrecer, mas eu adoro doce e carboidrato. E eu não consigo viver sem eles. Então, segunda-feira, eu começo a dieta. Hoje vai ser a despedida. Quantas vezes a gente já falou isso, né, pessoal? Outro, quando algo não é gratificante, ou seja, o processo não é nada divertido. Vou dar um exemplo, tá? Eu odeio arrumar a cama. Aí tu te pergunta, por que eu preciso fazer isso? Se vamos dormir mais tarde. Se nós analisarmos do ponto de vista neurológico, a procrastinação não é nada lógico. É, na verdade, um resultado emocional de uma parte do teu cérebro, que é o sistema límbico. E agora? Como quebramos esse padrão, que parece muito mais forte do que eu? Então tá, eu vou te dar 4 dicas de como quebrar esses padrões e sair finalmente da procrastinação. Ponto 1. Visualização de quão legal se isso tivesse acontecido. Ou seja, deixa eu explicar melhor isso. Imagina que essa situação que tu está procrastinando, tu já tenha feito e que o resultado foi totalmente diferente que tu esperava. Em vez de ser algo chato, foi algo muito legal. Lembre-se, pessoal, o que eu falei no último episódio. O cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Assim como eu, quando eu fiz esse podcast, eu pensava que ia ser muito difícil. E no final, o resultado foi muito legal. Eu fiz a visualização de como seria legal ter um podcast. 2. Faça um compromisso publicamente. Fala para os teus amigos que tu vai lançar aquele canal no YouTube para falar sobre jogos. Avisa teus familiares que tu vai começar uma dieta. Avisa que tu vai entregar aquele trabalho que é muito chato no final do dia. 3. Faça uma análise legítima de prós e contras. Quando estamos nesse estado, levamos muito mais os contras do que os prós. Isso nos leva a ignorar os benefícios óbvios daquela tarefa. 4. Quebre a tarefa em pequenas partes. Mas como assim, William? Vamos lá que eu vou ajudar vocês, pessoal. Eu preciso aprender inglês. Porém, é difícil, chato e não tem muito significado para mim. Mas na verdade, eu preciso muito aprender inglês, sabe por quê? Porque na minha carreira eu preciso dela. Então faz o seguinte, ó. Quebra a tarefa a aprender inglês e identifique o primeiro passo. Como eu quero aprender inglês? Então pensa, talvez eu possa mandar uma mensagem para um amigo meu que sabe muito de inglês e perguntar se o inglês realmente fez diferença na carreira dele. E também pedir dicas de como aprender inglês. Isso faz com que a gente ganhe nas pequenas etapas. E ganhando com essas pequenas etapas, faz com que nosso cérebro entenda aquilo como algo gratificante, que eu consegui vencer aquela etapa. E aí depois sim, ao longo do tempo, tu vai começando a aprender inglês e vai ver que não era tudo aquilo que tu pensava. Então, da próxima vez que tu te deparar com esse estado de procrastinação, perceba como isso está te afetando e use essas dicas que eu te passei agora para sair desse estado e ir para a execução, que é o mais importante. E antes de acabar, eu gostaria de passar um TED para vocês assistirem. Coloca lá no Google, Por Dentro da Mente de um Mestre na Procrastinação, do Tim Urban. Essa é uma super dica do meu amigão Pedro Ott. Pessoal, espero ter te ajudado. Eu te agradeço do fundo do meu coração por ter uns minutinhos do teu tempo para escutar o nosso podcast. Então tá, me diga o que achou do assunto lá no meu Instagram, @WilliamsAnquete, e qual assunto devo abordar. Eu gosto muito quando vocês me mandam mensagem. E olha só, eu conto com vocês e até breve. Valeu!